qual o seu objetivo na sua existência? Se você perguntar para quem está iniciando a vida adulta, possivelmente será estabilidade financeira, bom emprego, sucesso, bens materiais, ou será que não? Conforto é bom, gente, claro, mas muitas pessoas têm aberto mão dessa condição para buscar experiências, mais liberdade. Vida alternativa, portanto, é o tema do Diálogos de hoje. E eu recebo aqui no estúdio a socióloga Letícia Neto. Seja muito bem-vinda, Letícia. Oi, Dani, obrigada. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Então, bora conversar sobre uma coisa tão diferente e, ao mesmo tempo, tão comum nas redes sociais, né? Exatamente, que tem ganhando força, principalmente nos últimos anos, né? Lembrando, pessoal, que estamos ao vivo, viu? E a TV Câmara de São José dos Campos tem tradução 100% em Libras em toda a programação. Então, o Luiz Fernando, mais uma vez, está aqui conosco. Tudo bem, Luiz? E vai ficar até o final do Diálogos. A TV Câmara prezando pela acessibilidade, um fator muito importante, não é mesmo? Letícia, vamos começar então, né? Esse é um estilo que tem, de certa forma, ganhando mais adeptos nos últimos anos. Eu acho que, principalmente no mundo pós-pandemia, cresceu a vontade de muitas pessoas, aflorou a vontade de muitas pessoas, daquelas que podem, de seguir um estilo de vida mais alternativo, né? Com certeza, com certeza. Acho que a gente conseguiu com a pandemia ter uma sensação de que é possível trabalhar de outro jeito. Então, é importante a gente pensar como as pessoas estão entendendo o trabalho, tanto aqueles que estão empregando quanto aqueles que são empregados, as pessoas que estão indo para empreender mesmo, né, trabalhar por conta. Então, a gente começou a perceber que se a gente consegue ter tanta tecnologia, a gente também conseguiria usar essa tecnologia para ter um trabalho diferenciado. Então, a gente conseguiu várias profissões, né? Conseguiram se modificar um pouquinho para a gente conseguir trabalhar em casa. Algumas empresas começaram a adotar esse modelo híbrido, né? A gente começou a perceber que não é tão difícil assim, né? Por exemplo, tem escolas hoje em dia que já vão fazer, ao invés de fazer a reunião pedagógica, todo mundo junto, não. Vamos abrir uma reunião online, para todo mundo em casa, confortável. Isso traz, inclusive, um certo conforto, uma relação um pouco diferente com o trabalho, né? Para o bem, para o mal também, que é o que a gente vai discorrer agora. Sim, pode-se dizer então que estamos cada vez menos seguindo os padrões, né? Porque, de certa forma, esse padrão de vida não alternativo, ele foi imposto, ainda é, de certa forma, imposto na sociedade, né? Sim, que a gente vai perceber que a gente mantém vários padrões, existem várias profissões que elas vão continuar trabalhando da mesma maneira como estão há praticamente séculos, né? A gente pensa na escola. A escola vai ser um local em que ela se mantém mais ou menos da mesma maneira. Por quê? Porque também a necessidade do público é essa. Não tem como a gente, sei lá, socializar uma criança, um adolescente, construir as relações, tudo pela internet. Sim. Então a gente precisa, né, saber quando usar a tecnologia e quando ela é muito benéfica. Agora, outros trabalhos, como às vezes trabalhos de escritório, eles já conseguem ter um modelo híbrido. Então, a gente vê que existe uma certa flexibilidade, mas ainda existe um pouco de resistência, né? Sim. Às vezes, por parte da empresa, por falar assim, não, acho que se eu mantiver o funcionário aqui, ele vai trabalhar mais, ou então se ele vai ficar preguiçoso em casa. Eu acho que varia um pouco assim de como a gente vai conseguir sentir essas metas e entender que o trabalho, ele vai estar se reconfigurando agora, né? Já que a gente tem bastante tecnologia envolvida. Sim, a gente vai falar muito ainda sobre esse assunto. Você até falou, né, de trabalhar menos. Na verdade, acaba trabalhando até mais, né? Exatamente. Muitas vezes não é bem assim esse conforto. Bom, gente, além da Letícia, quem vai conversar com a gente também, só que de forma remota, é a Paula Tebet. A Paula é especialista em mídias sociais. Seja muito bem-vinda, Paula. Convite, estou muito feliz em participar do programa. É isso, a gente agradece por você ter nos atendido. E a Paula, gente, olha só, ela viajou de motorhome com a família por mais de um ano, é isso mesmo? Conta um pouquinho dessa história pra gente e qual foi o despertar para vocês terem esse estilo de vida alternativo? A pandemia, ela ajudou, né? A gente querer estar mais junto, curtir mais um pouco a vida, a gente não sabe, né? O que vai acontecer na nossa vida, o que pode vir. Aí depois da pandemia a gente ficou assim, a gente tem que aproveitar, mas de forma
organizada, digamos assim. Então, a gente quis conhecer o Brasil, mas não foi um ano sabático. A gente continuou trabalhando, eu e meu marido, e minha filha continuou estudando. Então, como eu trabalho de forma online e presencial, de vez em quando eu tinha que estar no aeroporto para palestrar, fazer um treinamento, mas fiz muita coisa online. Meu marido é nutricionista e ele também atendeu online. E minha filha, ela estudou com a professora da escola de maneira online também. Né? De vez em quando ela ia para o Rio comigo, quando eu ia a trabalho, e fazia algumas aulas presenciais. E a gente sentiu, né, conforme a socióloga falou, a questão da acessibilidade é muito importante. Né? Por isso que a gente parou depois de um ano, o projeto foi um ano só. Porque ela também gostaria de estar. Ela queria viajar, mas não queria aula online. E a gente respeitou esse momento e a gente parou agora. Mas a gente quer rodar um de motorhome. Uhum. É isso. A gente está com um probleminha no áudio da Paula, a gente vai ajustar, daqui a pouquinho a gente retoma com ela. Letícia, a Paula, né, confirmando o que você falou, da importância dessa sociabilidade também, não só para a criança, mas para o adulto também. Uhum. E eu quero aproveitar para falar com você sobre esse medo, né? Quando você vai montar, no caso deles, né? Vamos ficar um ano viajando. É legal, uma experiência nova, acredito que para a filha dela, criança, seja super maneiro também, mas também dá esse receio, né? Esse tal medo do desconhecido que a gente tem, de como vai ser. Com certeza, com certeza. Inclusive, assim, adorei, eu não conhecia essa viagem da Paula, achei muito legal. Né? Acho que todo mundo em algum momento já teve essa vontade, né? Esse desejo, e acho que o que barra muitas vezes é esse medo, putz, e se não der certo, o que vai acontecer, como vai ser a rotina. Então acho que foi o que a Paula mesmo colocou, tem que ser uma coisa muito organizada, mas eu acho que esse medo do desconhecido, ele vem muitas vezes também porque a gente vai estar pensando qual que é o tamanho do nosso mundo. A minha mãe fala muito essa frase, eu acho ela incrível, né? Então, assim, qual que é o tamanho do meu mundo e o que é o meu mundo? Então, assim, se o meu mundo é só a minha cidade, isso vai dar um medo gigantesco. Eu falo, nossa, eu vou sair para viajar o Brasil? Como é que o Brasil já é grande, já é continental? Então, assim, mas se o meu mundo cada vez menor, você vai ter um medo cada vez maior. Né? Agora, se a gente tem uma forma de socialização, de educação, seja dentro da escola, seja principalmente na família, né, para você falar assim, quais são as possibilidades que esse mundo nos traz, esse medo eu acho que ele vai flertando ali com um desafio. Então eu acho que isso acaba, né, motivando muitas dessas pessoas. Mas acho que é interessante uma coisa que a Paula apontou, que tanto ela quanto o marido, e também a filha, né, eles tinham a possibilidade de trabalhar online. O que facilita, né? Exato. E quando a gente vai ver as estatísticas sobre os nômades digitais, a gente vê que a grande maioria, mais de 74%, eles têm ensino superior. E o ensino superior, em geral, são carreiras que elas possibilitam um trabalho online. Né? Diferente, às vezes, de um trabalho mais mecânico, de um trabalho mais operacional, que às vezes ele não permite esse ajuste, né? E aí a gente percebe claramente numa segregação, a questão social inserida no meio. A gente vai abordar mais sobre esse assunto, argumentar mais, discorrer sobre esse tema também. Mas a gente vai para uma rápida pausa, para um rápido break, para a gente vai tentar retomar o nosso contato aqui com a Paula também. E aí a gente já volta, conversa novamente com a Letícia para continuar esse assunto tão interessante. Fique com a gente, voltamos já já. Estamos de volta com Diálogos, hoje falando sobre vida alternativa. Um tema diferente, né, e muito interessante também. Eu estou aqui no estúdio com a socióloga Letícia Neto e também, gente, de forma remota, com a Paula Tevit, que é especialista em mídias sociais. Vamos voltar então com a Paula. A Paula, gente, viajou por um ano a bordo de um motorhome junto com o marido e a filha, né, Paula? No primeiro bloco estava falando com a gente um pouquinho como que foi essa experiência, né? A experiência de inicialmente fazer um ano, porque o convívio social também é muito importante para vocês, para sua filha,
principalmente. Me explica uma coisa, como que foi pensado o roteiro? Vocês sentaram juntos, uniram lugares que vocês não conheciam, queriam conhecer? Como que foi pensado esse roteiro de vocês? Boa pergunta, Dani, que o Brasil é muito grande, não dá para conhecer todo em um ano, né? Então o norte a gente deixou para depois. Mas a gente combinou de não pegar tanto frio. Então no verão a gente foi indo para o sul, né? Começou em dezembro, depois do Natal, e fomos descendo. Eu moro no Rio de Janeiro, fomos descendo em direção ao sul, pegando o litoral paulista, chegando até o Gramado, o final do Natal Luz em janeiro. Depois subimos pelo centro-oeste, pegamos o sertão nordestino e descemos pelo litoral nordestino até chegar a fazer a Minas Gerais, a rota ali, imperial, né? E depois de volta no Natal no Rio. Então foi um ano escolhendo, sim, lugares que a gente ainda não conhecia, inexplorados, lugares com mais segurança, lugares que a gente queria conhecer que fosse mais interior e não cidade grande. Uhum. Paula, rapidamente, você falou que, né, com a questão da pandemia pesou muito, e aí vocês então não se organizaram com tanto tempo de antecedência. Como foi? Vocês conseguiram manter cada um seu emprego porque vocês conseguiram fazer o trabalho home office. Como que foi esse planejamento também da parte financeira? Então, o bom de morar no motorhome é que nosso custo de vida ele cai bastante, né? A gente está morando no mesmo lugar que anda, que a gente dorme, que a gente cozinha. Então, o custo ele cai muito. Você não tem aluguel, você não tem condomínio, você até paga uma professora, uma escola, alguma coisa, um plano de saúde tem que ter. E aí você vai dividindo o seu custo, né, ali, equilibrando, digamos assim, de acordo com o que você tem. Eu não vou andar agora de carro, vou ficar mais tempo no mesmo lugar, porque eu não vou gastar o diesel, né? No caso da nossa van era o diesel. E a gente planejou já desde a pandemia, porque antes da pandemia a gente tinha vontade. Então já estava pensando, queria até que minha filha fosse mais nova, né? Ela fez 10 anos agora, ia ser um pouco mais fácil, porque 10 anos já tem as suas próprias vontades, né? A gente só pôde fazer depois da pandemia e aflorou mais essa vontade de estar junto, de explorar, de viver. Legal. E, Paula, a gente estava falando de experiências, né? Que imagino, incrível, não dá nem para mensurar, né? Tem coisas que a gente até pode escrever, pode relembrar em fotografias, mas é só vivendo mesmo aquele momento, sentindo, para ter aquela sensação, ter a experiência de fato. E conta pra gente como que foi esse um ano de estrada, o que você, hoje a Paula é diferente lá de trás, o que mais mudou assim para você, para sua família, que vocês trazem de vivências mesmo desse período? Eu sou assim um pouco bem grata por poder proporcionar à minha filha esse ano de vivência em relação a tudo no nosso país, né? Diferenças de realidade, de cultura, de gastronomia, visão de mundo. A gente fez tudo que você possa imaginar para conhecer o Brasil que a gente achava que conhecia. E a gente foi em lugares inexplorados que eu nunca tinha ouvido falar. Bom, por exemplo, Ilha do Ferro. Ilha do Ferro é uma cidade de 500 habitantes que tem só artistas. E os artesãos abrem suas portas de casa para mostrar suas artes. Então tem cada lugar que eu ainda quero escrever um livro sobre. Acho que essa experiência do Brasil, além disso, conhecer novas pessoas nômades que moram em famílias, que moram em motorhome também, acho que foi uma das melhores experiências. A gente conheceu pessoas tanto que não tem tanto dinheiro, né? Pessoas de classe baixa, classe média e classe alta também, que tem motorhomes absurdos, assim, de milhões de dinheiro, que tem um carro dentro de um ônibus, mas pessoas incríveis que a gente vai guardar para sempre. É isso. Paula, gostaria de agradecer esse tempinho que você tirou para contar um pouquinho da sua experiência incrível nesse um ano viajando pelo Brasil. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Quem quiser saber mais, o Vampora por aí está no Instagram e no YouTube. É isso, eu acompanho vocês lá, viu? Que legal, Parabéns Dani. pelo projeto. Tchau, Até sucesso para vocês. Tchau, tchau. É isso, gente. Olha só, a gente segue aqui então com diálogos e agora, além da Letícia, a gente vai conversar também de forma remota com a psicóloga Clara Bertolino. Seja muito bem-vinda, Clara. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, Dani. Eu que agradeço aí pelo convite, poder estar conversando
vocês, né, a respeito desse assunto que acho que da pandemia para cá cresceu. Inclusive, eu tive, mas eu não abri meu CLT. Então, tem muita gente aí que tem esse convívio nômades, vamos dizer, né, sem abrir mão ali para o CLT, viajando somente aos finais de semana ou férias, que foi o meu caso. Mas durante essas viagens de férias, no final de semana, eu pude conhecer muitas pessoas que estão aí na estrada há muito tempo. E é uma experiência assim, surreal, né? Que fica para a vida toda, né? Eu acho que todo mundo, se pudesse ter experiência de fazer, pelo menos alguns meses que seja, eu acho que seria fantástico, né? Antes da gente continuar, para a gente continuar então o nosso bate-papo, olha só, gente. Nós perguntamos nas redes sociais aqui da TV o que as pessoas acham mais importante, se é conquistar bens ou ter experiências. Então, ó, vamos colocar na tela o resultado. Para 81% das pessoas é mais interessante adquirir experiências e para 19% é mais importante adquirir bens. Letícia, te surpreende isso? Vale lembrar, gente, que também um acaba dependendo do outro, né? Para você conseguir ter experiências, você também precisa de dinheiro, né? Então, eles não estão tão distantes assim. Mas te surpreende, Letícia, se a gente for analisar o estilo de vida que as pessoas estão vivendo hoje? É legal a gente pensar também, né? Lá atrás, a gente teve uma migração muito grande das pessoas do campo para a cidade. Hoje tem muitas pessoas querendo fazer o contrário, né? Ir para uma cidadezinha pequena, seja na praia, seja na montanha. Exatamente, especialmente quem mora em São Paulo, né? Tá querendo sair de São Paulo assim que possível, que o pessoal não aguenta mais trânsito, né? São José a gente ainda tá um pouquinho melhor, eu acho, né? A gente tá um pouco mais tranquilo, mas podendo escapar também estamos escapando. Eu acho que não me surpreende a enquete e acho que varia com muitas coisas, né? Eu acho que tanto vão ter as pessoas que vão entender que os bens são importantes para você ter estabilidade, especialmente para aquelas famílias que não têm. Então, assim, você não precisar pagar aluguel é uma coisa que não é a realidade da maioria das pessoas, né? Então, assim, para muitas pessoas que assim, passam perrengue, né, muitas vezes por causa do aluguel, até porque pelas estatísticas do Diese, é a parte mais cara, né, do orçamento familiar. E a gente vê hoje em dia aluguéis muito altos, sendo que a gente não tem um espaço tão confortável, né? Então a gente está vendo que não está acompanhando. Na nossa região, né? Exatamente. Em todo o estado de São Paulo, que é um dos mais caros, se não mais caro, não falha a memória do país. Não, memes na internet, a gente tem muitos sobre isso, né? O pessoal brincando de alugar caçamba, né? Por causa exatamente de como a gente está tendo um problema quanto a isso. Porém, isso também vai refletir o quê? Que muitas pessoas já entenderam que vamos viver de aluguel, mas então não vamos deixar de experienciar outras coisas. Então, já que essa é a realidade, né, a gente vai vendo que, acho que especialmente as gerações ali dos milênios para frente, né, a gente aí de 35 para frente, o pessoal está pensando nisso. Por quê? Porque comprar um imóvel hoje não é a mesma coisa que conquistar um imóvel, comprar um imóvel na década de 60. Que foi muitas vezes quando os nossos pais, os nossos avós estavam conquistando. E era a meta de vida, né? Era a meta de vida e não quer dizer que era fácil, mas assim, pensando comparativamente de salários e condições de compra antes e hoje, a gente tem realmente uma menor condição de compra de imóveis. Um menor poder aquisitivo, né? Exatamente. Então o pessoal vai assim, se vamos fazer isso, mas então a gente vai começar a trabalhar para quê, então? A gente vai começar a trabalhar também para conseguir viver e não viver para trabalhar. Sim. Né? E aí a gente começa a ver isso. Então ter a experiência, viajar no fim de semana, né? É uma coisa que vai dando aquele alívio e que vai dando sentido também, né? Sim. E você falou, Letícia, sobre a compra de casas, né? Que era diferente lá atrás para hoje. Eu li recentemente, inclusive, uma matéria que falava isso, que os jovens, né, dos seus 20 e poucos anos,
até 30 e poucos, 40 anos, não é tão interessante mais querer comprar casa, né? As pessoas estão preferindo pagar aluguel muitas vezes porque você pode, eu quero morar um ano aqui, um ano ali, eu posso morar em outra cidade, ainda mais com esse sistema home office que muitas empresas ainda estão adotando, então facilita. As pessoas realmente estão buscando mais experiências. Eu acho que é uma coisa das gerações mais novas, né? Aí cabe a gente analisar também os mais novos, o que estão vindo por aí, né? Que nasceram de 2000 para frente, como que vai ser esse comportamento também nesse sentido. Para a gente dar seguimento, então, a gente falou com a Paula nesse primeiro bloco, ela que viajou por um ano a bordo de um motorhome junto com a família, com o marido e com a filha. Agora, pessoal, a gente vai conhecer a Niara e vamos assistir o depoimento dela. Ela é natural de São Francisco do Sul, uma cidade no interior de Santa Catarina, é mãe de 2 filhos e ela trabalhava na área da saúde da cidade dela. Até que há 1 ano e meio ela decidiu viajar o Brasil de bicicleta. Vamos acompanhar o depoimento dela então. Eu resolvi conhecer o Brasil de bicicleta com o intuito de me relacionar um pouco mais com o país onde eu moro e conhecer um pouco mais da cultura através do meu convívio, dos meus olhos. Eu gosto de chamar o meu projeto de viagem como Olhos do Planeta. E a ideia de conseguir realmente enxergar e ver os lugares através do meu convívio. Muitas pessoas perguntam sobre medo. Eu acho que o medo eu sinto diariamente. O medo ele faz parte da rotina. Ele faz parte do acordar e do sair da zona de conforto, mas ele também serve como um grande trampolim para conseguir lutar e continuar a ideia de tudo isso. A gente vem de uma cidade pequena, de uma família pequena e nunca tivemos também tanta oportunidade de poder sair e conhecer outros lugares. Então, muito do que eu faço hoje em dia é com a ideia também de deixar esse ensinamento para as crianças, para eles também terem coragem de buscar e de realmente mudar e fazer aquilo que querem, né? Eu vejo que viajar de bicicleta não é só um meio de transporte. A velocidade diferente, porque você consegue observar muito mais, conviver muito mais com os espaços e com o caminho. E também não deixa de ser uma forma mais saudável de você conseguir continuar seguindo, né, em frente. A bicicleta também me traz mais para perto das pessoas. É muito incrível porque quando as pessoas me veem com a bicicleta cheia de bagagem, chegando nas cidades, é como se despertassem cada um, e cada pessoa tem um sonho guardado, né? Uma sementinha que fica plantada. E eu vejo que isso, querendo ou não, desperta também esse florescer dentro de cada um. É como se aquele impossível para cada um se tornasse possível a partir do momento que me vê com uma bicicleta cheia de bagagem andando no Brasil, sozinha por aí. Eu sempre gosto de falar que o impossível é aquilo que a gente não faz, porque quando a gente quer alguma coisa, busca e luta por isso, a gente consegue e a gente faz. Muito além do que colocar os impedimentos diários, né? Eu não posso porque eu preciso esperar ficar mais estável, eu preciso esperar ter mais estabilidade financeira ou estrutura familiar. Eu acho que isso é construído a partir do caminho. A gente constrói essa base bem formada e o momento é o agora, o presente, né? É o agora que você consegue fazer e mudar o seu futuro. Tá aí, então, muito interessante a história da Niara. Ela agora está em Arraial da Ajuda, gente, que é distrito de Porto Seguro. Uma história muito bacana. Eu tive a oportunidade de conhecê-la numa das viagens que eu fiz
E, gente, a Niara, ela tá viajando por meio de uma plataforma que ela troca hospedagem por trabalho voluntário. Então, é uma opção também, uma alternativa, de repente, quem tá com menos grana. E por falar em dinheiro, a questão econômica, eu vou chamar agora a repórter Tamires Vick, que já virou sócia aqui do Diálogo, sempre está com a gente. Não é mesmo, Tami? Você está com a Luciana Iquedo, né, que é consultora financeira, educadora financeira, ou melhor dizendo, e vai trazer algumas dicas para a gente em relação a essa situação econômica, né? Como se planejar. De repente, uma pessoa que não tem uma situação social tão confortável, como se planejar para conseguir, de repente, viver uma experiência dessas. Não precisa ser um ano e meio, mas de repente mais curtinha. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Dani. Oi para você, oi também para todo mundo que acompanha o Diálogos agora. Sempre um prazer, Dani, participar do programa aqui junto com você. E é isso mesmo que você falou. Para a gente ter, então, uma vida alternativa, né, começar a pensar numa vida alternativa, a gente precisa pensar na nossa vida financeira. E é por isso que a gente trouxe, então, a Luciana Iquedo, ela que é especialista no assunto, ela que é educadora financeira. Luciana, sempre um prazer ter você aqui. Conta pra gente, para quem pensa, então, ter uma vida diferente do que tem hoje, ter uma vida mais livre, né, morar talvez no campo. Conta pra gente como se planejar, como começar a fazer esse planejamento para ter uma vida mais alternativa. A primeira coisa é conhecer o que é essencial para essa vida alternativa. Quais são os gastos que você terá morando no campo, na praia, ou sendo um nômade digital, como a gente viu no começo do programa? O que é que você precisa ter ali de recursos financeiros para suprir essas necessidades? A partir daí, você consegue se estabelecer e pensar numa reserva de emergência e também em geração de receita que te dê sustentação, te dê base para esse novo estilo de vida. Perfeito, Luciana. E a gente também tem um outro ponto que é legal, que a Dani até citou antes de chamar a gente, que é essa questão, né, de algumas pessoas que decidem, então, ter essa vida alternativa, né, ser um nômade, e também vão encontrando empregos, outras formas de ter uma renda, né, nesses lugares em que ela vai estar. Conta pra gente, também tem como a gente buscar trabalhos alternativos para essa vida alternativa? Com certeza, tem como você buscar ali formas de subsistência naquele local e a gente tem uma gama enorme de trabalhos que são temporários. É muito comum, por exemplo, Europa, Estados Unidos, você trabalhar numa cafeteria, meio período, trabalhar num restaurante e fazer outros serviços que sejam ali quase que por empreitada, né? Sou contratada para aquele projeto, faço aquele trabalho e sigo a minha rotina, sigo a minha vida, sem ter ali aquelas algemas de ouro que a gente chama da CLT. Da mesma forma, o digital também hoje possibilita que pessoas que prestem serviços e que não têm a necessidade de estar ali, né, olho no olho como a gente está agora, também possam, de onde estiverem, seguindo atendendo os clientes, seguirem prestando o serviço com a mesma qualidade que fariam se estivessem ali na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma rua. Perfeito, Luciana. E às vezes, quando a gente vai pensar, né, na nossa saúde financeira, pensar em dinheiro, em economizar, muita gente fica com uma pulga assim atrás da orelha, né? Às vezes acha que é um bicho de 7 cabeças, mas você melhor do que ninguém pode dizer pra gente que dá para todo mundo começar a economizar e ter um bom planejamento financeiro, né? Sim, com toda certeza. O grande ponto é que realmente significa muito ali dentro do processo o quanto você gasta. Então, aquilo que você tem de desejos, de necessidades, que você considera essenciais, são elas que vão ditar qual que é o seu padrão de consumo. Então, às vezes, a gente acaba recheando a nossa vida convencional de várias regalias, vários serviços que fazem com que a gente tenha que trocar mais horas de vida por trabalho, consequentemente por dinheiro para pagar tudo isso. Quando eu consigo ter um consumo mais consciente, quando eu consigo entender realmente, né, o que é que faz sentido para mim, por que é que eu realmente preciso ali trocar minhas horas de vida por trabalho, eu consigo começar um planejamento financeiro que tenha ali, faça mais sentido de acordo com aquilo que eu quero viver. Perfeito, Luciano. Muito obrigada pelas informações, sempre contribui muito para a nossa conversa. E a gente vai voltando, então, agora para o estúdio. Dani, a gente fica por aqui. É isso, obrigada, Tamires.
Daqui a pouco vocês voltam também com a gente no próximo bloco para a gente conversar mais um pouquinho. Para de repente você que está pensando, gente, fazer uma viagem, se planejar tudo certinho. Letícia, a Luciana falou sobre a questão de se planejar, a gente já falou também dos nômades digitais, né? Claro que facilita alguém que tem um trabalho híbrido ou home office, consegue se organizar melhor. E aí, quando a gente fala de mudança de vida alternativa, as pessoas estão buscando mais isso, mais o campo, talvez uma vida mais tranquila, e também muitas pessoas acabam, né, nisso abrindo um negócio, fazendo uma outra coisa, trabalhando por freelas, né, não querendo trabalhar mais nesse regime CLT também, né? Sim, isso vai acontecer bastante. E ao mesmo tempo, né, que a gente pode ter então mais flexibilidade, né, a gente consegue buscar outros tipos de caminhos mesmo, a gente tem que tomar cuidado para algumas armadilhas que às vezes vem acontecendo, né? Por exemplo, pensando até nessa questão dos nômades digitais, né? Outro dia eu peguei um carro por aplicativo e quem estava dirigindo era um mochileiro. E ele falou que ele faz isso, ele tem o cadastro no aplicativo, ele chega nas cidades que ele decide ficar, ele aluga um carro, trabalha por aplicativo, né, e vai conhecendo os locais e tudo mais, especialmente trabalhando como motorista. E ao mesmo tempo que a gente tem então essa flexibilidade, a gente tem possibilidades tecnológicas hoje, a gente também tem que pensar quanto tempo, qual vida a gente vai estruturar a partir daí, né? Porque às vezes a gente vê o pessoal fala assim, eu larguei a CLT, mas aí a pessoa esquece que enquanto a gente está na CLT, existe já um destinamento, né, que é obrigatório que a empresa faça, de parte do seu salário para INSS, para seguros, para uma série de uma estrutura para esse trabalhador. Quando a gente sai disso, a gente precisa que o trabalhador comece a fazer isso por si só. E nem todo mundo tem essa educação financeira. Tem esse 360, né? Exatamente. Nem todo mundo consegue pensar nesse sentido e muitas vezes a própria renda não dá. Né? Eu já vi também um moço de carro de aplicativo falando que ele ficou feliz quando eles não precisaram ser contratados pela empresa, teve uma disputa judicial um tempo atrás. Né? Ele falou, não, porque eu ganho R$8.000 dentro da estrutura que ele estava fazendo. Aí ele falou assim, mas 2.000 é só de gasolina, não sei quanto é de seguro, não sei, Você vai ver que ele está trabalhando 12 horas por dia para ganhar por volta de R$3.500. Então, assim, às vezes é conseguir pensar de uma forma empresarial. Né? E nem todo mundo realmente tem essa organização financeira, nem todo mundo tem até essa educação financeira. E esse acesso, né, mesmo, que aí a gente volta na questão social que acaba esbarrando em tudo, né? Exatamente. Também. Então, assim, existem muitas possibilidades tecnológicas hoje, elas são essenciais, elas são o futuro. Inclusive, para o Fórum Econômico Mundial, ele já tem uma previsão aí que até 2027, mais ou menos, por volta de 14 milhões de tipos de trabalho vão acabar. Né? Outros vão surgir, mas a gente vê o quê? Que são cada vez os trabalhos mais operacionais que a gente fala. Então, estão prevendo que trabalhos administrativos, trabalhos de secretariado, alguns trabalhos de base de dados vão acabar, que vão ser substituídos. Né? Então, isso até de uma certa forma vai ser uma coisa boa, porque o futuro que eles estão prevendo é realmente trabalhar com tecnologias, trabalhar com inteligência artificial, são o foco nesses desenvolvimentos agora, que são também possíveis de fazer remotamente. Então, a gente tem aí um manejo, né, diferente dos trabalhos hoje, mas a gente tem que ser muito consciente. Eu acho que é isso. E aí, então, assim, não é só sair correndo pela estrada, né? Tem que pensar muito bem. Exatamente, é pensar, beleza, eu vou trabalhar por tanto tempo e aí eu vou viajar por um ano. Ou, decidi, eu quero viajar pro resto da vida. Né? Várias pessoas pensam assim, mas como eu vou estar na velhice? Para onde eu vou? Como eu vou organizar o meu dinheiro? Como eu vou me sustentar se alguma coisa acontecer? Que é isso que a economista estava falando também. É a famosa reserva de emergência e você ir se planejando, né? Sim, sem dúvida. Anotaram, gente, fatores muito importantes para se pensar na hora de, principalmente, fazer aquelas viagens mais longas, né? Quem quer ficar um ano ou mais aí na estrada. A gente vai para um rápido break agora e no próximo bloco a gente continua com esse assunto sobre vida alternativa. Fique com a gente porque é bem rapidinho.
Estamos de volta com Diálogos. Eu quero chamar agora a Clara Bertolino, gente, a psicóloga que entrou com a gente no segundo bloco. Clara, quando a gente pensa em uma vida alternativa, a gente vê o exemplo da Niara também, que deu o seu depoimento para a gente. Ela falou uma frase que eu achei muito interessante, né? O medo serve como trampolim para a gente seguir os nossos sonhos, vai com medo mesmo. Isso é muito real, né? E aí eu já aproveito e te pergunto, no caso dela, né? Ela é mãe, tem 2 filhos. Como lidar com essa questão também, saudade, às vezes, muitas vezes a culpa também, se tratando de nós mulheres, né? Uma cobrança muito grande também. Como administrar esses fatores para quem de repente está vivendo, está pensando em pelo menos um período viver uma vida um pouco mais alternativa? Gente, a gente está falando aí de planejamento, né, financeiro. Clara, a gente está com um problema na conexão com a Clara, a gente vai tentar restabelecer aqui. Vamos seguir com a Letícia, então, o programa, e aí, enquanto isso, a gente vai tentando contato com a Clara novamente. Letícia, é exatamente isso, né? Vou voltar para você também. Muitas vezes a gente tem medo e tal. Eu achei bastante interessante o que ela falou, né? Tanto do medo ser uma espécie de trampolim, e também a frase que ela disse que a bicicleta traz ela para mais perto das pessoas, né? Isso é muito importante também. Volta naquela questão da sociabilidade que a gente falou, que muitas vezes você acaba fazendo, mesmo viajando sozinha, você acaba estando mais rodeada de pessoas do que se você estivesse na sua própria casa, né? Num trabalho convencional. Com certeza, Dani, que eu acho que é muito interessante, né, a história da Niara, né, o quanto que ela já conseguiu percorrer, sair de Santa Catarina, já está lá em cima, né, ao mesmo tempo a gente sabe, ela comentou dessa questão do medo, e o medo a gente sabe que é uma coisa importante da gente se precaver, da gente pensar a respeito. A gente teve, infelizmente, um caso de uma mulher aqui da cidade, né? Ela não era da cidade, ela era estrangeira, mas ela trabalhava muito com os grupos de arte daqui da cidade, de palhaçaria, e que ela foi vítima de violência viajando de bicicleta pelo país. Na verdade, ela era de um país aqui da América do Sul, acredito que ela era da Venezuela, e ela estava voltando de bicicleta para lá. E ela, infelizmente, teve um problema de violência, ela teve uma situação de violência, ela veio a falecer, exatamente por uma situação de que a bicicleta ela vai te deixar também muito exposta. Sim, né? No caso da Niara, a gente vê que ela está buscando, né, essa estrutura dentro dos trabalhos voluntários nos hostels, né, nos hotéis, então buscando essa estrutura a gente acaba conhecendo pessoas e fazendo redes. Sim. Então, essa rede, ela acaba também protegendo a pessoa que está viajando, né? Porque aí você consegue fazer amizades, saber fazer amizades, né? Conseguir também ter um certo pé atrás, uma desconfiança, para você ver, estou seguro nesse local, eu estou segura, né? Se eu não estiver segura, para quem eu vou ligar? E também acho que conhecer muito da estrutura, né? Não é só sair, a gente sabe que, por exemplo, você pensa em estado de São Paulo, a gente tem uma estrutura policial, a gente tem uma estrutura de acesso à saúde, né, que é muito diferente de outros lugares. Até mesmo a questão viária, né? Eu lembro, a Niara, ela viaja um tempo sozinha e às vezes com o companheiro dela também. E eu lembro que ela relatou sobre a questão das estradas e ela pega muita carona. E eu até questionei, nossa, mas você não tem medo? Eu confesso que, né, pegar carona com quem você não conhece, caminhão. E aí ela falou assim, eu vou perdendo medo, claro que você tem que ter cuidado, você tem que conhecer a rota que você quer fazer, mas ela relatava também essa questão da segurança e a questão da qualidade das estradas. Porque, por exemplo, tem trechos que é impossível você fazer como ciclista, né? Você está ali chamando a morte, porque realmente as estradas são bem precárias, então são muitas coisas que você tem que se pensar, né? E aí a gente também, muitas vezes, falta infraestrutura em vários aspectos no nosso país também,
Para continuar esse assunto, Letícia, a gente estava falando sobre a questão social, né? Não são todas as pessoas, infelizmente, que têm esse poder de escolha, que podem, eu vou tirar um ano sabático, ou eu vou viajar mesmo trabalhando, só que em outro lugar. E aí a gente cai novamente na questão social. E aí também, aqui no Brasil, a gente não vê incentivos também, né, para viagens, que é um outro assunto que está, né, ali semelhante, similar. Viajar pelo Brasil é muito caro, né? A gente também não tem políticas públicas de incentivo para que mais pessoas possam ter acesso, né? É uma rede muito mais ampla. E a gente sabe que o turismo, ele é a base para muitas cidades, né, no nosso país. Até aqui no Vale, né, a gente tem várias cidades que sobrevivem de turismo. Ainda mais com tanta estrutura que a gente tem, né? Tem para todos os gostos. Com certeza. Você vai ter a parte, né, de interior, a parte de campo, a parte de montanha, né? São José, a gente sabe, é o clássico, que a gente está perto de tudo. Mas é também a gente pensar que existem algumas políticas, né? Por exemplo, a gente sabe que a gente tem política de gratuidade em ônibus de viagens para idosos. A gente tem também aquela gratuidade para jovens, tá? Inclusive, né, quando a gente trabalha com cursinho popular, a gente orienta que esses jovens utilizem isso muitas vezes para conseguir ir para outras cidades, prestar vestibular ou então ir fazer suas matrículas. Mas a gente vê que ainda é um incentivo um pouco menor, né? O que nunca é tão interessante, né? Exatamente porque o turismo ele movimenta muitas cidades, ele movimenta vários setores, especialmente os setores de comércio, né? Comércios menores. Então, para os pequenos comerciantes, né? Para o pessoal de restaurantes, os hotéis, as pousadas, isso é uma coisa muito importante. Né? Então, assim, a gente sabe que se tivesse, né, mais incentivo, a gente conseguisse, de alguma forma, até baratear essa coisa dos aviões, né? Às vezes a gente acha algumas passagens muito baratinhas, né? O que é interessante, mas ainda é uma coisa um pouco travada, pensando no custo da viagem e no próprio acesso que a população tem de compra. Sim, e o certo, né, deveria se explorar, né, que os próprios locais, no caso, os brasileiros pudessem explorar mais o país, né? Para que aí sim venham as pessoas de fora também, claro que acabam movimentando a economia, e também viagens às vezes despretensiosas, de uma semana, 10 dias que seja, desperta essa vontade de fazer uma coisa maior, né, Letícia? De fazer uma coisa realmente diferente. Mas é interessante que esse tema seja amplamente discutido, não é mesmo? Essa questão de democratizar ainda mais o acesso ao turismo, às viagens, que aqui no Brasil realmente não tem um incentivo que deveria, ainda é muito caro fazer isso. Bom, vou voltar então agora com a Tamires Vick, gente, que ela continua com a Luciana Ikeda. Elas vão trazer mais dicas pra gente, não é mesmo, Tami? E Tami, a gente falou um pouquinho na primeira entrada de vocês sobre como fazer renda extra, né? De repente, explorar alguma coisa que você tem familiaridade, utilizar para ganhar um dinheirinho também durante essas viagens. Agora, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre... tem muitos altos e baixos, né? É importante, então, se precaver nessas viagens, se preparar nesse sentido também, né? Tá certo, Dani. Estou aqui, então, com a Luciana Ikeda, que está compartilhando com a gente algumas informações, né, sobre como ter, então, uma vida alternativa, se preparando financeiramente. E, Luciana, agora a Daniela perguntou sobre essa questão de se precaver, né? Então, de saber que, mesmo se preparando financeiramente, né, tendo ali planos, metas, podem acontecer, né, alguns imprevistos, sempre tem altos e baixos. Então, como financeiramente tentar, então, se prevenir de problemas que, né, a pessoa possa encontrar nesse caminho? Idealmente, para todos nós, mesmo aqueles que ainda estão mais próximos da vida convencional, uma reserva de emergência é essencial. Então, quando a gente fala de uma pessoa que tem um emprego muito estável, um funcionário público, por exemplo, 3 meses dos seus gastos mensais são suficientes. Já para quem é autônomo, para quem empreende, ainda nem que não tenha uma vida alternativa, a gente já precisa considerar de 6 a 12 meses de reserva
para essa tranquilidade financeira. Então, mesmo mudando o estilo de vida, essa é uma premissa que deve ser seguida. E aí eu vou colocar esse dinheiro onde? O que eu faço com ele? Eu preciso investir num investimento de liquidez. Então, por exemplo, no Tesouro Selic, num fundo DI, num CDB de liquidez, para que no momento que eu precisar, eu vou ali e saco esse dinheiro. É importante também lembrar que antes a gente falava muito de ter esse dinheiro nesses exemplos que eu dei para contas no Brasil. Agora as contas internacionais, elas também são uma realidade. Então, de repente, se eu decido adotar um estilo alternativo que envolva transitar por outros países, também já é possível ter uma reserva de emergência numa conta global que eu possa sacar onde quer que eu esteja. Ai, que bacana essa informação, Luciana, que já existe, então, essa conta global, a nível global. Então, para quem está pensando em passear, seja pelo Brasil, pelo mundo, ou então, né, ter uma vida diferente do que está acostumado. Luciana, muito obrigada pela sua participação, viu? Sempre um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, muito obrigada. Um beijo para a Dani e para quem está nos assistindo. E que a gente tenha coragem aí para realizar os nossos sonhos. Ai, perfeito. Fica aí a mensagem, então, para todo mundo que está assistindo a gente. Precisa de coragem, então, né, para a gente ir atrás dos nossos sonhos. E, Dani, a gente vai voltando, então, agora para o estúdio com essas informações. É isso, Tami, Luciana. Planejamento e coragem. Agradeço a Luciana mais uma vez, viu? E obrigada você também. Seja sempre muito bem-vinda ao Diálogos. Virou sócia aqui do programa já. Letícia... quando a gente fala em vida alternativa, não tem como a gente não falar também, repensar o consumismo, né? É um assunto também que é primordial nesse sentido. A gente acaba sendo menos consumista, refletindo sobre esse assunto também, ajudando o planeta. Sim. Sim, até a Tamires, nesse trechinho, nós estavam conversando no outro bloco, falando que a gente tem que começar a pensar o que a gente quer consumir, aquilo que faz sentido, né? Porque muitas vezes a gente é levado pela maré, né? Tá todo mundo comprando tal roupa, aí muda de estação, muda a roupa, né? Eu tenho que ter o telefone, o celular da última geração. Claro que dependendo da sua profissão, especialmente como nômade digital, né? Que essas pessoas vão trabalhar com o digital, você precisa ter certos equipamentos que tem que estar top de linha. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for pensar, né, na Paula, né? Quer um motorhome, você não vai conseguir levar um guarda-roupa inteiro. Sim. Né? Então, você tem que começar a pensar nesse sentido de o que realmente faz sentido ter, né? E o que é legal eu abrir mão de ter para conseguir fazer outras coisas, né? E, às vezes, a gente começa a perceber, né? Se você vai viajar, a gente bota tudo numa mala, se vira com o que tem. E aí a gente começa a pensar, putz, será que não teria como viver, então, com menos, né, para a gente conseguir ter outros tipos de experiência, né, construir outras coisas. Não e complicar até tanto, né? Exato, né, não juntar tanto, né. É claro que para quem gosta de bibliotecas, que é o meu caso, o motorhome não dá certo, o Kindle é legal, mas não tem cheiro de livro. Então, tem, né, essas situações, você tem que ponderar muito bem o que você leva com você, né, para você ser uma pessoa que consegue também se deslocar mais, né? Sim. Você falou dos livros, né, que são excelentes companheiros, né, naquele momento que você está refletindo e nessas viagens, nesse estilo de vida, você acaba tendo muito mais tempo para poder refletir, né, esse contato com você, com o seu eu, então é importante também. E, Letícia, estava aqui pensando, né, a gente falando, repensando as formas de consumo, o quão a gente foi mudando muitas coisas para melhor, mas também a gente ficou, falando a linguagem popular, mais enjoado, né? O ser humano estava acostumado a viver com tão pouco, se a gente for pensar lá atrás, desde os primórdios da humanidade, e aí agora a gente vai complicando, né? Tem coisas que realmente a gente consegue abrir mão mais com essa influência do consumo, as mídias, né, que ficam também a todo tempo bombardeando a gente com informações e também incentivando esse consumo, é cada vez mais difícil. A gente se distanciou um pouquinho, eu acho que dessa essência nossa, né? Sim, acho que a forma da gente pensar é muito assim, conseguir olhar ao longo, assim, você pega século XIX, século XX, é uma loucura, né, de eventos históricos.
o que a gente vai começar a ver? A gente vai ter um aumento muito exacerbado, muito grande mesmo desse consumismo, porque a gente tem um aumento industrial muito grande no século XX. Então, assim, conforme vai aumentando a quantidade de indústria, a gente precisa também vender, e aí a propaganda ela vai se tornando cada vez mais apelativa, a ponto de criar na gente necessidades. Então, é aquela sensação de, eu fiquei para trás. Eu fiquei para trás porque eu não estou na moda, eu fiquei para trás porque, exatamente, você começa a sentir uma necessidade física quase, né? De ter as coisas. Sendo que, se a gente for avaliar, até a metade do século XX a gente não tinha isso. Por quê? Sim. Porque a gente não tinha essa quantidade exorbitante de produtos também. Sim, e também tem o medo dessa exclusão, né? Mas para eu frequentar um grupo X, eu preciso ter isso, para frequentar um grupo Y, preciso ter outra coisa. De tentar ser aceito por esse grupo. Sim. A gente sabe que dependendo de como a pessoa se veste, infelizmente, ela não é bem tratada dentro da nossa sociedade. Sim. Então, às vezes as pessoas elas ficam muito com medo do que o outro está vendo, o outro está pensando, e às vezes o outro não está vendo tanto assim. Sim, né? Sim, é legal a gente pensar como a gente forma a nossa imagem, também para refletir quem a gente realmente é. E com essa imagem a gente conseguiu o que a gente realmente está buscando. Se eu quero uma vida mais viajante, eu preciso ser mais light também. Sim. Né? Eu preciso conseguir ser uma pessoa mais leve para conseguir viajar mais. Mas é engraçado você falar, né, o outro lado também. Tem muitas pessoas ainda, esse estilo de vida está ganhando mais espaço, como a gente falou, principalmente nesse mundo pós-pandemia, e tem muitas pessoas também gourmetizando, né? Tentando gourmetizar essa situação também. É interessante a gente pensar por esse lado. Era o que eu ia comentar, que a gente fala muito do consumismo, a gente pensa em coisas. Mas, por exemplo, por que a galera não viaja Brasil? Porque Brasil não tem Paris. É simples, é óbvio, é fácil a gente pensar. Inclusive, as pessoas vão querer viajar para a França, não sabem nem o que vem em Paris. E acho que França é Paris, entendeu? Só que você tem o quê? Continentes que não são descobertos, né? Dentro da nossa própria cidade, às vezes a gente tem coisas incríveis, experiências incríveis que não são descobertas, porque às vezes a gente gourmetiza os lugares, ou então a gente quer consumir a foto que alguém tirou. Então, fulano foi para a França, tirou foto na torre, né? E o resto, né? Por que a pessoa não está indo para as outras partes, conhecendo outras coisas que às vezes tem até mais a ver com ela? Sim, o famoso instagramável ou não, sim, né? O famoso. E Letícia, eu acho que é interessante, a gente está chegando nos momentos finais do programa, a gente pensar também, às vezes na correria do dia a dia, nesse estresse, a gente não tem muito tempo para pensar e a gente idealiza uma vida, né? Mas se eu saísse viajando pelo Brasil, pelo mundo, eu vou ter menos estresse, vai ser perfeita. Vamos parar por aí, porque não existe essa vida perfeita. Você talvez, de repente, pode sim diminuir o estresse. Tá, mas a gente tem que pensar nos outros problemas, né? Então, não também idealizar, porque senão pode virar uma frustração, né? Porque aí tem questões financeiras, de repente, quem não tem um trabalho home office vai ter que pensar em várias coisas. No trabalho, você não sabe o que você vai fazer amanhã para você conseguir ter seu ganha-pão. Então, acho que é importante a gente pensar 360 nesse sentido também, né? Não pode ser uma válvula de escape. Exato. Acho que assim, as viagens elas são, de uma certa forma, válvula de escape. Acho que a gente planejar uma viagem é algo que a gente vai se alimentando dela, né? Eu sei que a última viagem que eu fiz, nossa, eu passei alguns meses vendo vídeos, né, no YouTube, pegando coisas na internet, vendo fotos, referências. Falei, gente, parecia que eu já estava lá, né? Inclusive porque a gente tem uma coisa chamada neurônio espelho. Né? E o neurônio espelho, ele faz com que a gente sinta o que o outro sente. Então, você vê, às vezes, um blogueiro, uma blogueira viajando, e a sensação é que a gente já foi. Sim. Só que a gente tem que saber qual é a nossa realidade, né? E como ela está sendo estruturada. E também que pensar certinho, né? Às vezes a gente tem a ideia de que a galera dos nômades digitais, eles não trabalham porque eles estão viajando. Mas não é bem assim. É isso. Editar um vídeo dá muito trabalho, captar som direito, fazer roteiro, fazer contatos, toda a parte por tudo, trás. Né? É Pensar muito tudo trabalho. Isso. Letícia, infelizmente, nosso tempo está ali no limite, mas eu acho que ficou esse recado, né? Gente, pesquisa, vamos procurar informação e pensar tudo certinho, né? Não é
para ir no calor da emoção, eu vou fazer uma viagem, vou sair viajando, tem muitos benefícios, mas é preciso fazer com responsabilidade. Obrigada, viu, Letícia? Obrigada, mais Dani. uma vez, você também que já está virando sócia aqui do Diálogo, adoro sempre vir contribuindo conversar. com a gente. Obrigada, viu? Obrigadão. Mais uma vez e seja sempre muito bem-vinda. É isso, gente, o Diálogos fica por aqui. Vocês podem acompanhar este programa na íntegra e todos os demais da TV Câmara de São José dos Campos pelo youtube.com/@TV Câmara SJC, pelos canais 12.3, 7 da NET, 9 da Vivo, e pode acompanhar também os nossos bastidores, sugerir pautas para o Diálogos e para os demais programas da casa também pelo nosso Instagram, que é o @TV Câmara SJC. Eu quero agradecer o Luiz Fernando, obrigada mais uma vez, sempre aqui com a gente em todos os programas. É isso, o Diálogos fica por aqui, mas semana que vem temos um novo encontro marcado a partir das 4 horas da tarde e ao vivo, hein? Eu espero vocês. Até mais! E aí, o áudio tá pegando.